Fala galera, estou fazendo esse vídeo para trazer mais detalhes acerca do novo ProUni. Hoje é o dia 7 de dezembro e a gente teve aí uma medida provisória do governo em relação ao ProUni, fazendo mudanças na lei do ProUni. Estou fazendo esse vídeo para trazer mais detalhes porque eu pesquisei alguns veículos midiáticos e não achei esses detalhes. Então estou vindo aqui para esclarecer a situação o máximo possível. Tomei como base a própria lei do ProUni, inclusive já com as modificações feitas pela medida provisória. É a Lei 11.096 de 13 de janeiro de 2005. Se você olhar aqui já tem algumas partes riscadas, tá vendo como está riscado aqui? Quer dizer que houve alguma mudança nessa lei. E essa parte que não está riscada é a parte nova, certo? Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que a gente tem aqui, ó, dois critérios para a bolsa de 100% e a bolsa de 50%. Olha só. Aí o que acontece? Esse artigo aqui primeiro, ele está falando sobre bolsas de estudos parciais ou integrais. E logo abaixo aqui, que eu destaquei em amarelo, a gente tem os primeiros critérios, que são os critérios financeiros. Olha só, a bolsa integral, né? A bolsa de 100%, será concedida a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de um salário mínimo e meio. Então aqui a gente já vê o primeiro critério, que é em relação à renda, né? Que o máximo aqui de um salário mínimo e meio per capita. E já na outra parte aqui, ó, nas bolsas parciais de 50%, a gente vê o seguinte critério, olha, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 3 salários mínimos, observados os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação. Então a gente começa a ver aqui já uma certa coerência. Eu cheguei a ver muitos comentários das pessoas falando, isso aí agora é coisa para rico, o ProUni é coisa para rico, mas você vai olhar aqui não é bem assim, tá certo? Então tomem cuidado com essas pessoas que falam coisas sem pesquisar antes. Olha só, aqui a gente está vendo o quê? A gente está vendo que só pode ter direito ao 100% da bolsa quem tiver até um salário mínimo e meio de renda per capita, tá certo? E na de 50% até 3 salários mínimos. Agora eu vou mostrar para vocês as proibições, quem não pode utilizar o ProUni. Vamos lá. São vedadas a acumulação de bolsa de estudos vinculadas ao ProUni, ou seja, se você já é atendido pelo ProUni, você não pode ter outro ProUni, né? Justo. A concessão de bolsa de estudo vinculada ao ProUni para estudante matriculado em instituição pública e gratuita de ensino superior. Então, se o aluno estiver matriculado já em um curso, ele não vai ter direito. Justo também, não é mesmo? Em curso, turno, local de oferta, instituição privada de ensino distintos com contrato de financiamento por meio do Fundo de Financiamento Estudantil. Ou seja, se o aluno estiver em outra instituição de ensino, em outro curso, em outro local, e sendo atendido pelo FIES, ele não vai ter direito ao ProUni. Agora vamos ver o artigo 2º que fala a quem se destina o ProUni. Aqui primeiro fala, a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, né? O ensino médio completo em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição. Então esse A e B já era praticamente assim. Vamos para o C. O ensino médio parcialmente em escola de rede privada e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral na respectiva instituição. Ok. Agora vamos para a letra D. Letra D, que a gente vai começar a ver aqui um dos pontos de polêmica. O ensino médio parcialmente em escola de rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição, ou sem a condição de bolsista, ou seja, mesmo o aluno pagando, né? Vamos supor, estudou uma parte do ensino médio na escola pública e outra parte na escola privada. Mesmo ele pagando, mesmo sem bolsa, ele vai começar a ter direito. Então aqui já tem um ponto de grande polêmica. E aqui na letra E, o ensino médio completo em instituição privada. Então aqui não estudou nenhum dos anos em escola pública, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista. Ou seja, se o aluno tiver feito o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio em escola particular, mesmo sem bolsista, ele vai começar a ter direito ao ProUni. Aqui a gente também tem outros critérios, olha, estudante pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação, professor de rede pública de ensino. Mas, agora eu quero entrar aqui em um ponto muito importante, que eu não vi ninguém comentando sobre isso até agora. O que é isso? Olha só, olha aqui em amarelo, ó, a sequência de classificação referente à origem escolar do estudante, que foi aquilo que a gente acabou de ler, né? Conforme disposto no inciso 1º do caput, ou seja, qual é o inciso 1º? É isso aqui, ó, tudo que eu li para você agora, tá? Observará a seguinte ordem. Então, o que a gente está vendo aqui? Um dispositivo que está determinando uma ordem de classificação conforme a origem do estudante.
Então veja que isso aqui é importante, porque às vezes, ao ler um título de uma notícia, a gente acabava pensando, poxa, então o aluno que fez o ensino privado, pagou esse ensino privado, ou seja, provavelmente ele vai ter dinheiro, ele vai competir, pede igualdade, vamos dizer, igualdade entre aspas, com o estudante de escola pública e pobre. Mas quando a gente olha aqui, que tem o critério da renda per capita e também tem o critério aqui de ordem de classificação, a gente vai ver que a história não é bem assim, olha só. Primeiro, prioridade aqui, ó, pessoa com deficiência, né? Segunda, professor de rede pública de ensino para os cursos de licenciatura, normal, etc. Algumas coisas que a mais. Agora vamos chegar no ponto que a gente estava lendo agora, ó. Estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública. Pronto. Então, o estudante que cursou o ensino médio completo em escola pública, ele vai ter prioridade sobre os outros, inclusive sobre aquele que estudou em escola privada e teve a bolsa integral nessa escola privada. Então vamos continuar aqui, ó. Olha o quarto aqui, ó. Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral. Então aqui eles priorizam o bolsista integral, que provavelmente, imagino que seja por causa disso, provavelmente seja uma pessoa que tenha menor renda, então por isso que ela precisou da bolsa. Agora aqui o quinto, ó, estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola de rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial. Então veja que aqui a gente tem uma graduação conforme a necessidade, né? Que a gente vê a realidade social do aluno. Primeiro, para os alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Depois, para os alunos que estudaram parte na escola pública, parte na escola privada e com bolsa integral. Depois, com bolsa parcial. E assim sucessivamente. Então esse dispositivo aqui eu vi que é muito importante para quebrar essa ideia de que todos esses estudantes irão competir em pé de igualdade. Na verdade, a gente vê que não é assim. A própria lei aqui já está definindo uma ordem de prioridade conforme a realidade social dos estudantes. Aí veja que aqui, ó, o sexto, o estudante que tenha cursado o ensino médio completo em instituição privada na condição de bolsista integral, né? Então perceba que até o fato do estudante ter feito algum ano do ensino médio na escola pública já dá prioridade em relação àqueles que estudaram totalmente o ensino médio na escola privada. E por fim, aqui no sétimo, o estudante que tenha cursado o ensino médio completo em instituição privada na condição de bolsista parcial, né, ou sem a bolsa. Então aqui é o aluno que tem um pouco mais de condição financeira, né, que teve uma bolsa parcial, ou então que ele conseguiu pagar tudo da escola privada. Então esses alunos vão ficar em último aqui na ordem de prioridade, né? Agora observe esse artigo 3º que fala da classificação. Artigo 3º, o estudante a ser beneficiado pelo ProUni será pré-selecionado pelos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º. O que é esse parágrafo 1º do artigo 2º? É justamente essa ordem de prioridade que eu li para vocês. Olha aqui, ó. O artigo 2º começa aqui, certo? Aí aqui é o parágrafo 1º, a sequência de classificação referente à origem escolar e tal. Então, é justamente aquilo que eu acabei de falar para você da ordem de prioridade. Então vai ter que observar isso, né? Essa pré-seleção vai ter que observar essa ordem do artigo 2º desta lei e em outros critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação, e na etapa final será selecionado pela instituição privada de ensino superior, que poderá realizar processo seletivo próprio. Então, tiver algum vestibular, alguma coisa, né? Então aí fica também algumas regras específicas de cada instituição de ensino. Dessa forma, gente, eu fiz aqui uma análise estritamente dessa lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que é a lei do ProUni, certo? É claro que pode ter outros aspectos aí que eu não englobei, mas eu foquei principalmente nesses que estão relacionados a quê? Essa grande diferença que é trazer um aluno de escola particular e também de manter essa ordem de prioridade que eu achei muito importante para não gerar desigualdade nesse processo de seleção. E além disso, a gente tem também o critério econômico, né, que é muito importante, porque o aluno que, vamos supor, que seja rico, ele não vai conseguir o ProUni, só se ele cometer uma fraude, que nesse caso ele vai estar cometendo crime, ele vai ter que responder perante a lei, não é mesmo? A minha conclusão é a seguinte, é de que esse ProUni não é lá tudo isso que estão pintando, a gente tem diversos critérios aqui de prioridade, tem um critério também financeiro, então tudo isso ajuda a deixar o processo mais justo. Então se você entendeu tudo que eu falei aqui, o trabalho que eu tive para achar essa lei para ler para você, peço o seguinte, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal que você vai me ajudar muito a trazer mais vídeos para você. E inclusive eu tive a ideia de fazer esse vídeo, por quê? Porque muitos alunos estavam perguntando, seguidores, então resolvi fazer esse vídeo para deixar você mais tranquilo, principalmente se você depende desse ProUni
para conseguir a sua aprovação. Peço também que você comente aqui embaixo o que você achou desses critérios dessa lei, porque além de me ajudar, a gente vai poder ampliar ainda mais essa discussão. Muito obrigado por ter visto até aqui, compartilhe com seus amigos para eles ficarem por dentro aí do que está acontecendo nesse ProUni. E até a próxima.